Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Júris 360 Lab. Que bom ter vocês aqui com a gente. Olá, um prazer estar aqui. Hoje a gente vai fazer uma análise focada em duas decisões bem recentes do STF, lá do informativo 1130. Isso, e não é só um resumo, né? A ideia é ir um pouco mais a fundo nos pontos principais que o Supremo decidiu mesmo. Exatamente. A gente vai olhar com mais calma a ADI 7494, que veio de Rondônia, falando de aposentadoria especial por risco. Essa a gente vai detalhar mais. Uhum. E depois, vamos dar uma olhada na ADI 7472, da Paraíba, que tratou de um fundo estadual para apoiar o registro civil. Perfeito. Vamos começar então por Rondônia, a ADI 7494. Isso. Bom, o que aconteceu lá foi o seguinte: a Constituição de Rondônia foi alterada, por uma emenda estadual. A 151, de 2022. Essa emenda basicamente colocou um monte de carreiras tipo Ministério Público, Judiciário, Defensoria, procuradores, oficiais de justiça, auditores fiscais no mesmo barco que a atividade policial. Para fins de aposentadoria especial e pensão por morte, né? Por causa do risco. Exato. Queriam dar a eles regras parecidas com as dos policiais. Mas aí o STF entrou na jogada. E entrou com força. A decisão foi unânime, sabe? Julgaram a ADI procedente, ou seja, derrubaram a norma de Rondônia. E por quê? Quais foram os argumentos? Foram vários, bem amarrados. O primeiro foi a chamada inconstitucionalidade material. É que a Constituição Federal, principalmente depois da reforma da Previdência de 2019, A emenda 103. isso, a 103, ela criou o artigo 40, parágrafo 4º, com uma lista bem clara e taxativa. Importante essa palavra, taxativa. Quer dizer, é só aquilo e pronto, das carreiras que podem ter regras diferentes de aposentadoria por risco. E quem tá nessa lista? Agente penitenciário, agente socioeducativo e policiais. Ponto. As carreiras que Rondônia tentou incluir, como MP, Judiciário e Defensoria, simplesmente não estão lá. Ah, então se não tá na lista federal, o Estado não pode criar essa exceção. Mesmo que a atividade tenha lá seus riscos. Exatamente. O STF foi claro, o rol é taxativo. A ideia da União foi centralizar e limitar isso. Mas não foi só isso, teve problema formal também. Formal, como assim? Vício de iniciativa. A nossa Constituição Federal diz que lei sobre regime jurídico e aposentadoria de servidor público, sabe, é matéria de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Do presidente, no caso federal, e do governador, no estadual, por simetria. Exato. E lá em Rondônia, essa mudança veio por emenda à Constituição Estadual proposta pelo Legislativo. Ou seja, não veio do governador. O STF disse, opa, isso não pode, e invadiu a competência do Executivo. Entendi. A forma como a lei nasceu já estava errada, digamos assim. E teve mais alguma coisa, você falou que foram vários pontos. Teve, sim, um terceiro ponto, também informal, ligado ao dinheiro. A norma de Rondônia, ao criar ou estender esses benefícios de aposentadoria especial, obviamente ia gerar mais despesa para o Estado, né? Claro. E a Constituição Federal, lá no artigo 63, proíbe que o Legislativo aprove projetos que aumentem despesa em matéria que é de iniciativa exclusiva do Executivo, como era o caso aqui de regras para servidores. Nossa, então foi um combo de problemas? Material, por ir contra a lista federal, e formal, por vício de iniciativa e por aumento de despesa em matéria reservada. Precisamente, o STF fechou a porta por todos os lados para essa norma de Rondônia. E a consequência direta disso é que aqueles parágrafos 17 e 18 lá do artigo 250 da Constituição de Rondônia foram declarados inconstitucionais. Isso. Na prática, os servidores daquelas carreiras, lá em Rondônia, não podem usar essa regra para pedir aposentadoria especial como se fossem policiais. Fica valendo a regra geral ou o que a legislação federal permitir. Reforça muito a ideia de que, depois da reforma da Previdência, os estados têm bem menos margem para criar regras próprias de aposentadoria, né? Bem menos. Tem que seguir o modelo federal e as regras de competência legislativa à risca. Muito claro. Bom, vamos mudar de estado e de assunto agora, sair de Rondônia e ir para Paraíba, com a ADI 7472. Vamos lá, essa é outra história. Aqui se discutiu uma lei da Paraíba, a 7.410 de 2003, que criou um fundo
o FARPEN. Fundo de Apoio ao Registro das Pessoas Naturais. E o que estavam questionando nesse fundo? Basicamente duas coisas. De onde vinha o dinheiro, especificamente a parte que viria de convênios, e quem administrava o fundo, que era um conselho gestor. E aí, o STF derrubou também. Não, nesse caso foi o contrário. Decisão unânime de novo, mas para dizer que a lei da Paraíba é constitucional. Pelo menos na parte que eles analisaram. Ah, interessante. E por quê? O STF entendeu que essa lei da Paraíba, na verdade, está cumprindo uma determinação federal. Existe uma lei federal, a 10.169 de 2000, que obriga os estados a criarem mecanismos para compensar os cartórios de registro civil pelos atos gratuitos. Ah, aqueles atos essenciais, né? Registrar nascimento, óbito, as certidões para quem não pode pagar. Isso mesmo. Coisas que são direitos fundamentais ligados à cidadania e que a Constituição garante a gratuidade. A Lei 9.534 também fala disso. E o Fundo da Paraíba serve para bancar essa gratuidade. E não só isso, né? Pelo que vi, o fundo também ajuda a garantir o casamento gratuito para quem é pobre e até uma renda mínima para os cartórios menores, não é? Exato. Tem uma finalidade social e constitucional muito evidente. O STF viu isso, garante direitos e também a sustentabilidade dos próprios cartórios que prestam esses serviços de graça. E sobre a gestão pelo conselho e os convênios como fonte de receita? O STF achou ok. Achou ok, eles consideraram que o fundo é público, tem essa finalidade social clara e a gestão, mesmo sendo por um conselho com gente do judiciário e das associações, está sob o controle da Corregedoria Geral da Justiça. Isso daria a supervisão necessária. Entendi, tem um controle do poder público ali. Tem. E as fontes de receita, incluindo os convênios, foram consideradas válidas para garantir que o fundo funcione e cumpra seus objetivos. Então, o recado do STF aqui foi: esse modelo da Paraíba é um jeito válido, constitucional, de o Estado garantir que esses direitos básicos de registro civil sejam cumpridos sem quebrar financeiramente quem faz o serviço. Perfeitamente colocado, é um equilíbrio entre garantir o direito do cidadão e a viabilidade do serviço. Agora, juntando os dois casos, né? Principalmente pensando em Rondônia, fica uma reflexão, eu acho. Qual? Essa decisão sobre a aposentadoria especial mostra bem uma tensão, né? De um lado, a gente tem o reconhecimento de que certas funções públicas têm riscos reais, sim. Do outro, tem a necessidade de seguir as regras da Constituição sobre Previdência de forma bem estrita, ainda mais agora com toda essa preocupação com o equilíbrio fiscal. É verdade. Como achar o ponto certo entre proteger o servidor que se arrisca e garantir que as contas públicas fechem, né? É um desafio constante. Exatamente. Como conciliar essas demandas? Fica aí para a gente pensar. Ótima provocação. Bom, para a gente fechar nossa conversa de hoje, vimos que o STF barrou a tentativa de Rondônia de ampliar a aposentadoria especial por risco, reforçando o rol taxativo federal e as regras de iniciativa legislativa, e, por outro lado, deu sinal verde para o Fundo da Paraíba, que banca os atos gratuitos de registro civil. Isso aí. Duas decisões importantes mostrando a atuação do Supremo em temas bem relevantes para o dia a dia dos estados e dos servidores. Com certeza. Queremos agradecer muito a quem nos acompanhou em mais essa análise aqui no Juros 360 Lab. Valeu, pessoal! E se você gostou dessa conversa, desse formato, não esquece, se inscreve no canal, deixa aquele like pra gente, ajuda bastante. Isso mesmo. Até a próxima!